Shabbat Shalom. O tema da mensagem dessa paraxá é sonhos e interpretações. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça pelo Teu amor, pela Tua bondade. Pai, nós queremos viver os Teus sonhos, que são muito mais elevados. Me capacite aqui a compartilhar com meus irmãos as revelações que o Senhor tem trazido para nós todas as semanas. É o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. O tema dessa mensagem, dessa paraxá, sonhos e interpretações. Embora Yosef tivesse um caráter bom e amasse a Hashem, o Deus dos seus pais, ele não teve maturidade para lidar com os conflitos que existiam dentro ali da sua família, que havia iniciado com a predileção declarada, aberta, do seu pai Yaakov por ele, Yosef, em detrimento dos demais irmãos, que permitiram em seus corações se encherem de inveja de forma doentia. Vamos entender onde e como isso tudo começou. Bereshit, Gênesis capítulo 37, versículo 2. Eis a Toldot. A palavra em hebraico é Toldot, que significa genealogia. E foi traduzido, não sei por que motivo, por história de Yaakov. Genealogia de Yaakov. Quando Yosef estava com 17 anos, ele costumava pastorear o rebanho com seus irmãos, apesar de ainda ser bastante jovem. Certa vez, quando estava com os filhos de Bilá e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, ele levou uma notícia ruim a respeito deles ao seu pai. Depois que Reuven, o filho primogênito de Léa, profanou o leito do seu pai, Yaakov, então Yaakov entregou uma túnica colorida para Yosef, que o investia com os direitos de primogenitura. E os irmãos começaram a odiar Yosef. As coisas se agravaram ainda mais quando ele, Yosef, relatou um sonho aos seus irmãos. Vamos relembrar com atenção o que os irmãos dele responderam quando souberam do sonho que ele teve. Bereshit, Gênesis capítulo 37, versículo 8. Seus irmãos retrucaram: sim, com certeza você será nosso rei. Você fará o grande trabalho de mandar em nós. E eles passaram a odiá-lo ainda mais por seus sonhos e pelo que ele lhes disse. Podemos compreender por essa paraxá, vai Shev e continua a viver, que até mesmo um sonho pode causar muitas confusões e grandes problemas. O fato é que Yosef parece ter desenvolvido, ainda que sem intenção, uma certa prepotência, porque ao contar o sonho, observou ali a inveja, a ira dos seus irmãos, e apesar dele ter visto essa reação hostil dos seus irmãos, quando contou o primeiro sonho, Yosef os procurou novamente para contar um segundo sonho, que agora incluía toda a família.
talvez desencadeado pelo desejo intenso do coração de Joseph de ser ali o superintendente, o diretor geral sobre toda a sua família. E o pai o repreendeu, mas ponderou sobre o sonho. Olá, meus irmãos, adivinhem, eu tive um outro sonho. Dessa vez, até o sol e a lua e as 11 estrelinhas se curvavam diante de mim, o grande rei. Provocação, imaturidade. Este último sonho parece ter sido a gota de água. A ira dos irmãos se acendeu, de tal forma que eles já desejavam planos ali para matar Joseph. Irmãos, preste atenção. Joseph era amado pelo pai, mas ele se sentia rejeitado pelos irmãos. Joseph nunca buscou por nenhum poder, mas ele acreditava que se ele fosse um líder reconhecido ali entre a sua família, ele então seria amado pelos irmãos. Rejeição. É a maior causa de suicídios, divórcios, entre tantas outras coisas ruins dentro de uma família nessa terra. E Joseph se sentia rejeitado pelos irmãos. Existem pessoas que estão tão presas na sua dor, na sua rejeição, que qualquer coisa que elas ouvem, ainda que seja coisas boas sobre outras pessoas, elas vão se sentir rejeitadas ainda mais. Temos esposas que se sentem rejeitadas e acreditam que se engravidarem serão amadas pelo seu marido. Léa passou por isso. Temos maridos que se sentem rejeitados pelas suas esposas e se escondem atrás de trabalho, acreditando que se tivesse um salário melhor, seriam amados. Quanto engano! E essas pessoas, na sua rejeição, na sua dor, se defendem com imaturidade, criam provocações com as pessoas ao seu redor, desnecessárias. E Joseph não tinha intenção, mas por imaturidade, pelo desejo de sentir amado ali pelos irmãos, tomou ações que os provocavam ainda mais, de forma intensa. Irmãos, não provoquem as pessoas ao seu redor. Esposos, não provoquem as suas esposas. Esposas, não provoquem os seus esposos, seus maridos. Pais, não provoquem seus filhos. Filhos, não provoquem os seus pais. Tanto os sonhos de Joseph quanto a interpretação produziram sentimentos ruins entre os ouvintes daquela família, e como resultado final foi elaborado um plano maligno dos irmãos contra a vida de Joseph, ao qual eles chamavam de sonhador. Você, sonhador,
sonhadora, que deseja se sentir amado, amada, dentro do seu lar, no seu casamento, deixe Hashem cuidar das suas feridas. Hashem deseja falar conosco em sonho, visão noturna, entre muitas outras formas, mas precisamos ter sabedoria com entendimento para saber com quem e como, com qual propósito devemos compartilhar esses sonhos. Este é um procedimento importante que nós precisamos aprender. Uma outra questão importante, que já abordamos anteriormente, foi que o sonho que Yosef teve, onde o sol, seu pai, Yaakov, a lua, sua mãe, Raquel, e as estrelas, seus irmãos, se prostravam diante dele, nunca ocorreu, porque quando Yosef foi elevado ao cargo de vice-rei, como administrador no Egito, a sua mãe já havia falecido. Seu pai tão pouco se prostrou diante dele, pelo contrário. Yosef é que se apoiou no pescoço do seu pai ali, já avançando em idade, e chorou copiosamente. Bereshit, Gênesis capítulo 46, versículo 29. Yosef preparou uma carruagem e subiu até Goshen para encontrar-se com Israel, seu pai. Ele se prostrou a Israel, abraçou e chorou, apoiado em seu pescoço por um longo tempo. Por tudo que Yosef passou, tudo que ocorreu, tudo que ele fez, a sua descendência foi abençoada pelo seu pai Yaakov, da onde estava previsto a vinda do Mashiach Yeshua. Porém, ocorreram situações que mudaram as equações da descendência de Yosef. E Yeshua não veio pela casa de Yosef, mas pela tribo de Judá, o quarto filho de Yaakov. Terrelim, Salmos 78, versículos 67 a 68. Rejeitando as tendas de Yosef e ignorando as tribos de Efraim, ele escolheu a tribo de Judá no monte Sion, que ele amava. Os sonhos e visões são importantes. Uma forma que Hashem utiliza para falar com as pessoas nessa terra. Porém, nem todos os sonhos ou visões procedem de Hashem. E nós precisamos avaliar cada um destes sonhos, dessas visões, com bastante cuidado. Como Yaakov fez ali quando ouviu Yosef falar sobre o seu segundo sonho. Bereshit, Gênesis 37, 11. Mas o pai continuou pensando sobre o assunto. Precisamos aprender a meditar nas coisas que ouvimos, ainda que nos pareça a princípio uma loucura. E sempre precisamos confrontar o que ouvimos com o que ensina nas Escrituras Sagradas. E assim nunca seremos enganados nem confundidos. Algumas pessoas conseguem interpretar um sonho à luz das Escrituras. Tem o dom para isso. E Yosef recebeu de Hashem esse dom, esse talento de interpretar os sonhos. E ele não tinha dúvida e fazia isso com muita clareza. Hashem deseja falar com todos nós, revelar o que vai ocorrer no futuro em breve, na vida das pessoas. Não importa se a pessoa conhece ele ou não, se ele é inocente ou culpado.
Da mesma forma que ocorreu na prisão no Egito, onde Hashem usou a vida de Yosef para falar o que iria acontecer com a vida do copeiro ali e do padeiro. Porque o desejo de Hashem é que as pessoas possam se arrepender, fazer uma techuvá verdadeira, se voltar para Ele em arrependimento. Existe um livro com uma história real, chamado Refúgio Secreto, que posteriormente foi adaptado por cinema, com um filme que leva o mesmo nome. Em 1940, os nazistas invadiram a Holanda. Em 1942, Corey e sua família, todos cristãos, tornaram-se ativos na resistência holandesa, ajudando os judeus a se refugiarem em sua casa para salvá-los da morte. Essa família foi denunciada e presa. A Corey ten Boom narrou trechos desse episódio doloroso, onde ela e a irmã mais velha, Elizabeth, conhecida como Betsy, ficaram presas por 10 meses. No campo de concentração, a Betsy, irmã de Corey, extremamente fraca e doente, teve um sonho e relatou para sua irmã: nós vamos ser libertas antes do ano novo. O Senhor me mostrou nós duas juntas. E disse mais: não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Betsy faleceu no dia 16 de dezembro de 1944 e Corey foi libertada 10 dias depois, devido a um erro administrativo do campo de concentração de Ravensbrück, antes do ano novo. Elas haviam sido libertadas ali, como a irmã havia sonhado, uma para a glória de Hashem e outra para falar sobre a glória de Hashem nessa terra. Muitas vezes uma visão, um sonho pode não ser claramente entendido nem pela pessoa que está recebendo. Da mesma forma, o padeiro, o copeiro, não poderia compreender o sonho que eles tiveram, precisava de um intérprete. E Yosef foi a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, que Hashem usou para ajudá-los a compreender o sonho que eles tiveram. Yosef, naquela ocasião, naquela prisão, já havia aprendido muitas coisas importantes. Havia adquirido maturidade, espiritualidade para lidar com sabedoria e entendimento com cada situação. Já não usava mais provocações sobre ninguém. Já não ficava dando bobeira com a esposa do patrão, em lugar sozinho. Não dava carona para a secretária. Aprendeu. E com o dom que ele tinha de interpretar os sonhos, pôde ser usado por Hashem. Ele aprendeu, ele já não compartilhava mais tanto detalhe da sua vida com qualquer pessoa de qualquer forma. Maturidade. Yosef agora estava pronto. Então Faraó teve 2 sonhos. Os seus adivinhadores ali não conseguiram decifrar o enigma. E Aruach HaKodesh fez o copeiro se lembrar de Yosef, a quem havia conhecido na prisão. Então Hashem pôde usar Yosef novamente. Agora, uma pessoa humilde,
para salvar muitas outras vidas em um tempo de muita fome sobre a terra, inclusive sobre a casa de Israel. Uma outra situação de complexo entendimento é que existem pessoas que forjam profecias alegando que sonharam e mantêm isso como objetivo de conseguir alguma coisa em troca, com o objetivo de manipular outras vidas ou situações por seus próprios interesses. Irmiarro, Jeremias, capítulo 23, versículo 32. Sou contra os que forjam profecias mediante sonhos falsos, diz Adonai. Eles falam ao povo e por suas mentiras e arrogância desencaminham meu povo. Eu não os enviei, não os comissionei, e eles não fazem nenhum bem a esse povo, diz Adonai. Irmiarro, Jeremias, capítulo 23, versículo 26 a 31. Por quanto tempo mais isto continuará assim? Esta minha palavra no coração dos profetas que profetizam mentira, profetizam engano da sua própria mente. Com seus sonhos, eles continuam a contar uns aos outros. Esperam provocar meu povo a se esquecer do meu nome, como seus antepassados se esqueceram do meu nome, quando adoraram Baal. Se um profeta sonhar, que ele o conte como um sonho. Quem, no entanto, tiver minha palavra, que fale-a com fidelidade. O que a palha e o trigo têm em comum? Pergunta Adonai. Não é minha palavra como fogo? Pergunta Adonai. Como um martelo que despedaça as rochas? Portanto, sou contra profetas, diz Adonai, que roubam minhas palavras uns dos outros. Sim, sou contra profetas, os profetas, diz Adonai, que falam suas palavras e acrescentam. Ele diz. Nesse caso, a pessoa muitas vezes sabe que está mentindo, sabe que não teve sonho nenhum. E acredita no seu engano, que Hashem não sabe o que ela está fazendo. É lamentável ver pessoas manipulando outras vidas desse modo, se empenhando para que outras pessoas acreditem nas suas mentiras, nos seus sonhos, nas suas visões, que nunca existiram, como se fossem procedentes de Hashem. E assim muitas pessoas têm colocado suas vidas em situações complexas, situações de perigo. Muitas pessoas estão sendo aterrorizadas por meio de sonhos que não procedem de Hashem e tomando decisão com base nesses sonhos e visões. Nós aqui não desprezamos nenhuma revelação por meio dos sonhos e visões. Inclusive, já fomos alertados por Hashem de situações extremamente complexas, utilizando a vida de crianças que havia sonhado. Ouvimos e com cautela fomos apurar e descobrimos situações terríveis no nosso meio. Em outras situações, pessoas diferentes, lugares diferentes, que não havia ali se falado, tendo o mesmo tipo de sonho, com as mesmas pessoas, da mesma forma. Com diferença de poucas horas, e nos alertando problemas ocultos aos nossos olhos, mas nunca oculto aos olhos de Hashem. Sabemos que Hashem fala assim através dos sonhos. Jó, capítulo 33, versículo 14 a 18. Deus fala uma vez, até mesmo duas, e ainda assim o ouvinte perde o assunto. Em um sonho, em uma visão, à noite, quando o sono cai sobre o povo,
e enquanto eles dormem em suas camas, ele abre os ouvidos do povo e sela o assunto com um aviso, para afastar a pessoa de sua ação e proteger o homem do orgulho, de modo que ele se manterá longe da cova e de perecer pela espada. Bamidbar, Números, capítulo 12, versículo 6. Ele diz: escutem o que digo. Quando há uma profecia entre vocês, eu, Adonai, torno-me conhecido por ele em uma visão. Falo com ele em um sonho. Eu e a minha esposa levamos muito a sério o contexto dos sonhos e visões. Contudo, apresentamos a Hashem tudo o que nós ouvimos e buscamos por sabedoria para lidar com cada situação, para não sermos enganados e confundidos por uma situação que não seja real. E recomendo que vocês façam sempre o mesmo. Busquem confirmação do Senhor. Hashem deseja nos informar os acontecimentos futuros, principalmente se o assunto está relacionado a salvar vidas. Muitas pessoas relatam que sonharam ou ouviram sonhos de alerta de que elas não deveriam estar em um determinado lugar, não deveriam entrar em um meio de transporte, um voo, em um transatlântico, um trem, um ônibus. E as pessoas que deram atenção para a situação, muitas, conseguiram preservar as suas vidas e puderam testemunhar as suas histórias posteriormente. Muitas delas que nem conheciam o Senhor. Outros relatam seus sonhos, mas não deram atenção e perderam suas vidas por ignorarem uma alerta proveniente de Hashem. O objetivo principal de um sonho profético sempre é o de deter o mal que está a caminho, de mudar um decreto ruim, ou até de preparar, fortalecer alguém para alguma situação triste. Lembrando que nem tudo que ocorre nessa terra é vontade permissiva de Hashem. Muitas vezes Hashem falou comigo em sonho, e todas elas eu pude confirmar e comprovar que aquela mensagem tinha base nas escrituras sagradas, para que eu mudasse o meu curso de vida. Existem pessoas que não têm nenhuma intenção de manipular outras pessoas ou uma situação, mas por causa da sua ansiedade pode vir a ter sonhos que não procedem de Hashem. E esse período que estamos é um tempo de muita ansiedade sobre a terra. Uma pessoa vê uma notícia sobre um acidente, fica apavorada e sonha com acidente. Uma pessoa está desesperada para encontrar alguém e sonha constantemente que está casando. Desespero. Outras, pela saudade, sonha com entes queridos que já morreram. A ansiedade, a saudade, as preocupações, entre outros sentimentos, podem influenciar os nossos sonhos. Correlete, Eclesiastes, capítulo 5, versículo 2, nas demais escrituras, versículo 3. Pois os pesadelos também decorrem da preocupação excessiva, e o tolo, quando conversa, fala em demasia. Precisamos ser cautelosos com as nossas emoções que podem nos influenciar para sonhos ruins, ou até mesmo pesadelo, que por si só já traz uma grande tormenta, uma grande apreensão,
E quando compartilhamos esses sonhos ruins, esses pesadelos, nós provocamos, pelas nossas emoções, o pesadelo na vida de outras pessoas. Podemos propagar esta apreensão de forma desnecessária, produzindo apreensão, preocupação sobre eventos que não vão acontecer. Precisamos ter responsabilidade de verificar se os nossos sonhos estão ou não, primeiro, em conformidade com as Escrituras Sagradas. Se não tiver, se for contrário às Escrituras, não compartilhe esse sonho com outras pessoas, porque Hashem não vai mudar a sua palavra para se adaptar ao seu sonho. As Escrituras Sagradas estão repletas de eventos que foram transformados através de sonhos. Yaakov, por meio de um sonho, teve a visão de uma escada que ligava a terra ao céu. E Yeshua é essa escada que liga, que nos eleva na presença de Hashem. Shlomo sonhou com Hashem lhe perguntando o que ele desejava que lhe fosse feito. E Shlomo pediu por sabedoria. Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor. Através de sonho, a esposa de Pilatos soube que o Mashiach seria julgado. Muitos sonhos e visões são narrados na Brit Hadashah. Então nós não podemos desprezar os sonhos e visões. Contudo, precisamos certificar de que são de fato procedentes de Hashem. Zacarias, capítulo 10, versículo 2 a 5. Pois os deuses domésticos falam coisas sem sentido, os adivinhos veem a mentira, seus sonhos são ilusões, e o conforto oferecido por eles é em vão. Por isso eles seguem seu caminho como ovelhas aflitas por falta do pastor. Minha ira arde contra os pastores e darei vazão a ela sobre os líderes do rebanho, pois Adonai Sevaot cuidará de seu rebanho. O povo de Erudá fará dele seu refúgio, cavalo de guerra. Dele procede a pedra angular, Yeshua, e a estaca da tenda, o arco para a batalha e todos os chefes. Eles serão como guerreiros pisando a lama das ruas em batalhas. Lutarão, pois Adonai está com eles. Afugentarão até quem estiver montado em cavalos. Hashem prometeu nos livrar das mãos das pessoas que se colocam ao serviço do mal. Hashem nos enviou líderes, profetas, pessoas tementes do seu nome para nos ajudar, para nos guiar nessa terra, para guiar o seu povo, o povo de Israel, composto por dois povos diferentes. Hashem, através de Yeshua, é o nosso refúgio secreto. Todos nós precisamos tomar decisões o tempo todo e precisamos ser cautelosos para tomar essas decisões de forma correta. E eu mesmo oro para que Hashem possa conseguir falar com vocês em sonho, visão noturna, e que vocês possam compreender de forma clara, com o seu correto significado, e mudar o seu futuro, mudar o futuro de pessoas ao seu redor. É muito ruim quando uma pessoa chega a um ponto de degradação, onde Hashem não consegue mais falar com ela, como aconteceu com o rei Shaul, descrito em Samuel Aleph, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6. Quando, porém, ele consultou Adonai, Adonai não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Que jamais fiquemos sem respostas de Hashem para as decisões importantes do nosso dia a dia, que podem afetar outras equações
as quais temos algum tipo de responsabilidade. Para fecharmos, a Ruach HaKodesh deseja nos advertir a fazermos prova sempre de tudo que vemos e ouvimos em um mundo que está estabelecido sobre o maligno. Como lemos em Amós, Hashem deseja se revelar a cada um de nós e não fará nada sem falar com seus servos, com pessoas que temem do seu nome. E com as informações corretas de Hashem, através das Escrituras, através de sonhos ou visão noturna, precisamos agir com responsabilidade, com temor, para que possamos compreender o caminho que Ele deseja nos dirigir. Porque em Hashem, através de Yeshua, não existe nenhuma confusão. Se existe alguma confusão na sua vida proveniente de algum sonho, pare tudo agora. Analise, busque o Senhor e faça a prova se de fato a questão procede dele ou não. Se ele não tiver, não queira você seguir. Você vai descobrir se a situação procede de Hashem ou não. Tenha coragem de desvencilhar das situações que não procedem de Hashem, enquanto você ainda pode fazer isto, sem ter consequências piores para a sua vida. É ruim estar sozinho? É muito ruim estar sozinho. Pior ainda é estar com a pessoa errada. Hashem não deseja que sigamos no erro, mas que cada um de nós nos aproximemos dele com o nosso coração sincero para nos restaurar, para nos curar, para nos colocar de pé. Porque Hashem tem cuidado de nós com muito zelo. Que o brilho do rosto de Hashem sempre ilumine os nossos passos nessa terra. E que a palavra de Hashem e Yeshua seja sempre o nosso condutor. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 28/12, será Shabat de Rosh Chodesh. Teremos uma única paraxá, paraxá número 10, Miketz, ao fim, que relata o famoso sonho de Faraó sobre 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas, seguindo por 7 espigas de cereal mirrada, devorando 7 espigas saudáveis. 2 sonhos, porque aquela situação se fazia urgente. Os conselheiros e necromantes de Faraó não conseguiram resolver o intrigante mistério. O copeiro se lembrou de Yosef, pelo poder da Ruach HaKodesh, mencionou sobre Yosef que havia ficado preso por 12 anos. Então Faraó chamou Yosef para interpretar aqueles sonhos e o revelou ali. E Yosef atribuiu essa habilidade, a sua sabedoria, ao poder de Hashem. Que o Senhor possa falar com cada um de vocês. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça. Santo, 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 Senhor de Abraham, Isaac e Jacov. Pai, nós sabemos a importância dos sonhos, das visões, mas nos ajude, Pai, a lidar com cada questão, sabendo que procede do Senhor ou não, buscando de Ti, Pai, sempre a direção, porque o Senhor é desejoso de nos alertar dos eventos futuros que estão para ocorrer em breve, nos livrar, nos colocar de pé no sará. Nos ajude, por amor de Ti mesmo, a sempre se lembrar do Senhor, que nunca se esquece de nós. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Nos ajude, Pai, com a nossa ansiedade. Nos ajude com o nosso desejo do coração, para que a gente não venha a ser exposto a situações que não procedem do Senhor.
Nos ajude com todas as nossas necessidades. Esses sentimentos de rejeição que muitas vezes, Pai, nos conduz a agir de uma forma a nos colocar em situações ainda mais complicadas. Nos ajude a confiar no Senhor, porque o Senhor tem nos defendido, nos ajudado, nos protegido e nos livrado de todo mal. Nós dependemos e carecemos sempre do Senhor. Obrigado pelos teus sonhos, obrigado pelos teus profetas, tuas visões, pelas tuas revelações, pelos teus relatos deixados nas Escrituras, que têm sido para nós como luz, para nos dirigir nessa terra. Obrigado por Yeshua. Nós precisamos e carecemos do Senhor. Bechê Yeshua HaMashiach. Que assim seja.